Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Nós queremos, nessa noite, agradecer ao Senhor por mais um dia nós podemos estar aqui para prestar o nosso culto ao nosso Deus. Em meio a todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, em meio a todas as lutas, nós estamos aqui nessa noite para dizer ao Senhor: grande é o Senhor, digno de louvor e de adoração. Antes de passar a palavra nessa noite, eu queria primeiramente agradecer aos irmãos, todos os irmãos que trouxeram as suas ofertas de donativos que nós levamos lá para os irmãos no Rio Grande do Sul. E quero dizer para vocês que foi muito gratificante, porque a Igreja de São João do Sul se empenhou e ajudou, e cada um dentro da sua possibilidade deu e se doou. E nós conseguimos arrecadar bastante coisas e mandar para lá. Amanhã nós temos mandando novamente, por isso eu falei para os irmãos, quem não conseguiu levar na semana passada, sucesso para a igreja hoje, que amanhã à tarde nós estamos levando para agora Canoas, não sei se é Canoas, Esteio, novamente mais um pouco de donativos que será distribuídos para uma igreja lá acho que é Esteio. Então, quem não trouxe, ou quem quer ofertar ainda, quer trazer, então, até amanhã ainda nós temos arrecadando, principalmente cobertor, travesseiro, essas coisas assim, porque essa aí necessita bastante. Roupa até que não necessita muito, mas a questão de cobertor, coberta, se você consegue ajudar, nós estamos levando para lá amanhã. E todo tipo, quando nós falamos a respeito de algo pessoal, então chega numa família, preciso de sabonete, preciso de pasta de dente, de escova, preciso todos os itens que você possa imaginar, as famílias precisam. Coisas muito básicas, muito simples, e elas precisam porque não tem mais nada, porque perderam tudo. Então, tudo que nós pudermos levar, e tudo que nós possamos doar, as pessoas elas estão precisando, e assim nós, de alguma forma, por mais pouco que seja, por mais simples que seja, aquilo que nós levamos, ele sempre vai ajudar alguma família, algumas pessoas vão ser beneficiadas com aquilo que você possa ajudar. Então, não deixe de ajudar, não deixe de mandar aquele versículo que eu botei na igreja, mas é melhor dar do que receber. Então, bem mais gratificante é nós podermos oferecer alguma coisa a outra pessoa. Claro que a gente não queria que estivesse nessa situação tão difícil, mas se estão nessa situação, cabe a nós somente, dentro daquilo que nós podemos ajudar, estar ofertando e estar assim abençoando a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então, até amanhã nós vamos levar outra, mais donativo para lá. Domingo que vem, nós teremos a festa do aniversário da igreja da Praia Grande. Será culto às 9 da manhã. Logo depois nós temos almoço. E então, o pastor Ricardo me falou para mim, disse: pastor, convida eles lá e tal, e os irmãos, e pede para eles que nós ficaremos muito felizes deles estar lá conosco amanhã, domingo que vem na igreja. Não é para levar nada a não ser o refri, porque eles vão fazer um galeto, e depois no culto eles vão fazer uma arrecadação para quem puder ajudar a pagar o galeto, e eles vão assim estar contribuindo. Você só precisa levar um refri e não precisa levar nada de carne. Eles vão fazer um galeto e tudo vai ser ofertado lá no dia. Então amanhã, domingo que vem, nós temos aniversário da igreja da Praia Grande. E eu peço para os irmãos, vamos estar lá. Vamos lá almoçar com os nossos irmãos, vamos passar um dia lá. Se você pode, passamos lá. Se não tem nada que impeça você de estar lá, então vamos estar lá com os nossos irmãos na igreja do pastor Ricardo, em nome de Jesus Cristo.
domingo que vem, pelas 9 da manhã. O culto vai ser na igreja, e logo depois eu não sei onde é que vai ser o almoço, mas de lá nós estaremos saindo para o almoço. Então, em novembro nós temos a nossa aniversário da igreja, outubro, aniversário da igreja de São João do Sul. Então, nós também queremos que eles participem, então nós também temos que participar com eles lá. Nós esse ano teremos 2 dias de aniversário, dia 19 e 20, é isso? Sábado à noite e domingo pela manhã, nós estaremos fazendo o aniversário da igreja aqui. Não vai ser mais na sede, vai ser um lugar de eventos lá na Vila Conceição. Nós conseguimos lá porque o preço daqui da sede não deu mais para que nós alugássemos. Como eles reformaram muito aquela sede, ficou algo muito bonito, muito atrativo para aniversário e todos esses eventos. Eles pediram R$3.000 para nós, sábado e domingo. Então, R$2.000 para sábado à noite. Então, ficou difícil. Lá nós conseguimos por R$800. Então, para nós, acabamos alugando lá. E esse ano nós estaremos, depois de muitos anos ali na sede, nós estaremos indo lá para esse novo local. Sábado que vem, nós temos culto de jovem. E nós vamos, sábado que vem, estabelecer as equipes... Dia? Sábado que vem, que hora? 3 horas da tarde, você é onde? Na sua casa? 3 horas da tarde, sábado que vem, nós temos culto das irmãs, que eles fazem uma vez por mês. Peço para todas as irmãs, vamos lá, vamos estar lá, vamos se reunir, vamos. Eu vou sair de casa, com certeza, mas, enfim, vocês estão convidadas para estar lá, para estar junto com as irmãs, passando esse momento de comunhão. Sábado que vem, 3 horas da tarde, temos o culto das irmãs lá na casa da irmã Vanderleia. E o culto de jovens, sábado à noite, será às 8 horas da noite aqui na igreja, e logo depois nós vamos estar iniciando a nossa gincana. Lembra que eu falei para vocês que vai ter uma gincana? 2 grupos, todas essas coisas vai ser estabelecido, vai ser escolhidos os grupos, os desafios e pontuação que vai ser conquistada ao longo dos anos. A equipe que mais pontos conquistar, com mais pontos ganhar, será a vencedora da gincana. Então nós fizemos o culto aqui, logo depois nós começamos a dar início à nossa gincana. E sábado que vem nós já temos algumas brincadeiras não estabelecidas especificamente da gincana. A gincana já vai ser para outros sábados, com os desafios que vocês vão ter que estar realizando. E cada sábado vocês apresentam seus desafios e pontos são numerados para cada equipe. E assim vão pontuando até o fim do ano. E assim nós acreditamos que isso vai ser muito edificante para a vida dos jovens, em nome de Jesus. Então, sábado que vem, 8 horas da noite, nós temos o culto dos jovens aqui na igreja. Antes de passar a palavra nessa noite, esses eram os recados. Eu quero orar com os irmãos e quero que você coloque a sua vida diante de Deus e que você possa nessa noite estar buscando ao Senhor aquilo que você tanto precisa. Eu queria orar pela vida dos irmãos antes de passar para a palavra, que nós possamos colocar nos pés do Senhor nessa noite tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Quem de nós não precisa do Senhor? Na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nós somos pessoas dependentes e totalmente dependentes do Senhor. Quero orar também pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, para que o Senhor venha restaurar o mais breve possível a vida daqueles irmãos e que amigos que estão passando por situações muito difíceis. É sem palavras, a gente não tem palavras, muitas vezes a gente chega diante da situação, a gente não tem palavras para dizer a eles. Simplesmente, muitas vezes, a gente só diz, eu quero orar contigo, porque não temos palavras para confortar a devastação e o desânimo daqueles corações. Tem pessoas que não têm mais coragem de recomeçar. Mas o Senhor há de fortalecer os corações. Nós estivemos lá nessa semana e oremos muito a Deus toda noite. Senhor, restaura o coração desse povo. Restaura.
restaura a alegria desse povo, que a alegria que eles possam viver faz com que seja maior do que a tristeza que eles estão sofrendo hoje. Então essa tem sido a nossa oração, que Deus venha restaurar o coração daquele povo. E eu queria orar nessa noite de novo, para que o Senhor venha restaurar a vida dos nossos irmãos lá, em nome de Jesus, porque eu confesso para vocês que eu me senti, e me sinto até hoje, inútil, incapaz, diante de toda aquela situação. A gente se torna inútil. Mas que o Senhor venha se revelar aos seus corações e que eles venham se alegrar na presença do Senhor. Eu queria que você colocasse suas vidas diante de Deus nesse momento. Nós vamos orar em nome de Cristo Jesus. Eterno e soberano Deus, nós queremos nessa noite colocar diante de Ti a vida da Tua igreja, o coração dos Teus filhos que aqui estão. Tu bem sabes e Tu bem conheces cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. As suas necessidades, as suas lutas, os seus anseios. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha visitar a cada coração e a cada vida. E que eles possam receber do Senhor, nessa noite, aquilo que tanto eles precisam. Aquilo que eles estão clamando diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor venha ouvir a voz dos Teus filhos nessa noite. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles. E venha abençoar cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão nessa noite. Que eles possam ser tocados pelo Senhor. Que eles possam nessa noite receber da parte do Senhor. Aquele que precisa de uma cura, um milagre, uma restauração, consolo, um renovo, um fortalecimento. Aquilo que eles precisam nessa noite. Tu conheces seus corações porque o Senhor tem falado a vida deles. Que o Teu Espírito nessa noite venha abençoar as suas vidas. Que o Teu Espírito nessa noite venha confortar os seus corações. Pai, nós pedimos a Ti, também pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Tu és o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Nada que acontece está fora do Teu controle ou da Tua soberania. Tu sabes todas as coisas. Mas nessa noite nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre aquele estado. Que o Senhor venha abençoar a vida daqueles irmãos, daquelas pessoas que lá estão. Que o Senhor venha fortalecer os Teus corações para um novo recomeço. Numa situação tão difícil que nós não temos palavras para confortar os seus corações. Mas o Senhor é aquele que dá aos corações força, renovo, alegria, esperança. Nessa noite nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida daquelas pessoas que lá estão. Que o Senhor nessa noite venha abençoar cada um deles. Que o Senhor venha nessa noite derramar sobre suas vidas a presença do Teu Espírito. Porque o Senhor se revela aos corações. E o Senhor se mostra Deus na vida das pessoas. É no momento mais difíceis que nós enfrentamos. É nesse momento mais difícil que o Senhor se revela. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que faz a ferida, mas o Senhor é aquele que cura. Sabemos que é permissão do Senhor tudo o que aconteceu na vida deles. Mas é o Senhor também que vai restaurar as suas vidas e vai curar os seus corações. Porque o Teu trono é revestido de amor, de graça, de bondade, de misericórdia e de justiça. É por isso que nós clamamos nessa noite.
porque bem sabemos que bom e misericordioso é o Deus, o único Deus que nós servimos. Por isso nós pedimos pela vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 19. Nós estamos no nosso estudo. Antes de passar para a palavra, eu tenho aqui em mão, está aqui, tem um colado aqui para o lado de fora, mas eu tenho aqui em mão os cartão que nós fizemos para o evangelismo. Lembra que eu falei dos cartões que nós íamos fazer para o evangelismo? Os cartões estão prontos. E eles ficaram muito bonitos. Então a nossa ideia é o quê? A princípio fazer o evangelismo e doar esses cartões a cada pessoa que você evangelizar. E esse cartão aqui tem o endereço da igreja, o telefone e os dias de culto. Então, depois do culto, eu vou dar uns 10 para cada um de vocês levam. E o dia que você estiver evangelizando uma pessoa, falando de Jesus para uma pessoa, se você quiser evangelizar, ou até mesmo você dá uma carona para uma pessoa, dá um cartão para ele e diga, olha, o dia que você quiser aparecer lá na igreja, aqui está o convite. Então, é uma forma de nós evangelizarmos as pessoas. Nós fizemos 1000 cartões para a igreja do São João do Sul e 1000 cartões para a igreja da Bela Torres. E está todos os dois prontos. Então, esse aqui vai ficar aqui e os outros, sexta-feira, eu vou levar para lá. Então, depois, você quiser, você me fala e eu estarei dando a você esses cartões para que você possa, de alguma maneira, evangelizar as pessoas. Amém? João 19, se você tem a sua Bíblia aí, versículo 17. Jesus está nos últimos dias, ou nos últimos momentos da sua vida, nas últimas horas. Agora Jesus recebe a sentença de Herodes, e nós vimos que Jesus foi julgado injustamente, sem defesa, ele tinha direito de defesa, não deixaram ele ter a sua defesa. Jesus foi julgado dentro de algo totalmente corrupto. Pilatos, covardemente, com medo dos judeus e com medo de ser denunciado a César, ele entrega Jesus a ser crucificado, sendo Jesus inocente. Então, Pilatos, ele entregou Jesus simplesmente porque os judeus avisaram a ele, muitas vezes disseram a eles, ele se diz rei de Israel, ele se diz rei, e nós só temos como rei César. Essa palavra que ele dizia, se você ler os textos, você vai ver muitas vezes ele dizendo isso, ele se diz rei e nós temos somente como rei César. E aí eles tinham, nessas palavras que eles diziam a Pilatos, eles estavam dizendo para Pilatos, se tu não matar ele, se tu não crucificar eles, nós vamos até César e dizemos para César que lá em Jerusalém tem alguém se proclamando rei como tu, e Pilatos nada fez. Está defendendo a este que se diz rei. E Pilatos sabia que César era um homem cruel. Aquele que o traísse, ele costumava publicamente levar pessoas para verem, ele pegar o traidor, levar à beira de um abismo e jogar aquele abismo abaixo. E quando os judeus diziam para Pilatos, nós só temos um rei, e esse rei é César, ele sabia que ele poderia ser morto se ele não entregasse Jesus. E aí, covardemente, ele disse para os judeus, eu não encontrei neste homem crime algum para que ele pudesse ser condenado.
eu não encontrei crime algum nele. E ele, sabendo que Jesus era inocente, sabendo que Jesus nada tinha feito, por medo, por querer se permanecer onde ele estava, ele corruptamente entregou Jesus para ser morto. E aí, nós temos visto que Jesus é agora levado à morte de cruz. Pilatos, ele é exemplos para muitas e muitas pessoas que nós conhecemos, que negam Jesus, que negam a verdade da cruz, por causa daquilo que o mundo oferece para ele e por causa da sua posição. Pessoas negam a Jesus covardemente, porque ele quer status, quer ser aceito no mundo. E aí acabam se tornando como nem Pilatos, um traidor. Agora Jesus é sentenciado por Pilatos. Eles soltam a Barrabás e crucificam a Jesus. Todo ano, eles tinham como costume soltar um criminoso. E aí Pilatos disse: vocês querem que eu solte a Pilatos ou a esse Jesus? E eles disseram: crucificam, crucificam. E Pilatos foi solto. E Jesus foi levado para ser crucificado. Este é um relato bem simples a respeito da punição injusta que Jesus recebeu na cruz. Mas João capítulo 19, versículo 17, nós vamos ler nessa noite em diante, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregava a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. E ele estava escrito, era Jesus, Rei, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele diz, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. E os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não rasgamos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, os discípulos amados, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso,
Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o tomou para casa. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, nessa noite nós queremos ouvir a tua palavra. E o teu Espírito é aquele que fala aos nossos corações. É Ele que trabalha e fala às nossas vidas. Que nós sejamos nessa noite instrumentos do Senhor, do teu Espírito. Fala aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos ser revestidos da alegria do teu Espírito nessa noite. Que Ele venha confrontar os nossos corações, mas que Ele venha também nos alegrar. Que o teu Espírito Santo faça dos nossos corações nessa noite um solo fértil a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós lemos a narrativa de João a respeito da crucificação de Jesus. E eu queria falar um pouco nessa noite com os irmãos a respeito da crucificação de Jesus. Não havia morte mais terrível no Império Romano daquela época de que uma morte de cruz. O criminoso era posto numa cruz. A crucificação era a mais cruel castigo que um homem poderia receber naquela época de Jesus. Era o castigo de uma crucificação. Se diz que esta crucificação foi algo que foi trazido do Império Pérsio, que isso já era praticado no Império Pérsio antes do Império Romano, mas era algo tão cruel que em algumas outros lugares não eram aceito que um ser humano pudesse ser morto por uma morte tão cruel que nem a morte de uma cruz. As mãos da vítima era posto no travessão e ele levava até a estaca vertical. Quando nós vimos nos filmes aquele Jesus carregando uma cruz, e nós vimos uma cruz feita, ela não era aquela cruz, ela não era dessa forma. Se você ler a história romana, a parte vertical da cruz estava já posta lá no local onde ele ia ser crucificado. Ele levava somente a parte horizontal nas suas costas. O criminoso colocava-se sobre as suas costas aquela parte vertical e era levado até as cruzes aonde ele ia ser crucificado. Só que nós temos que entender algumas coisas a respeito desta morte de Jesus, porque Jesus, um dia antes dele ser condenado à morte, ele estava orando e disse: Pai, se possível for, tire de mim esse cálice. Jesus, ele não foi fisicamente só abatido. Ele não sofreu somente algo que foi físico, mas ele sofreu psicologicamente, porque a própria Escritura diz que Jesus suou sangue. Um dia, naquela noite anterior à sua crucificação, de tão grande, de tão difícil, de tão horrível, era aquilo que ele sabia que ia enfrentar como ser humano, que a própria Escritura diz que ele suou sangue. Ao ser condenados, ao ser entregue para a morte, existia algo que acontecia antes. Jesus recebeu
chicote nas suas costas, e na ponta dos seus chicotes eram ossos quebrados, aonde o chicote a ser lançado sobre as costas do criminoso, eles puxavam, e aquilo ia rasgando a carne daquele homem que estava sendo condenado. E ali os soldados romanos faziam isso com muito prazer. Se não bastava tudo isso, Jesus estava se desmanchando em sangue. E depois dele não aguentarem mais, eles colocavam sobre as suas costas a parte horizontal da cruz, para que ele levasse até o local, fora da cidade, aonde ele ia ser crucificado, aonde ele iria ser morto. Ao chegar lá, suas mãos e seus pés eram pregados na cruz, com pregos. Ao chegar na cruz, com a parte vertical da cruz, aquela parte vertical era pregada nele e era suspenso até aquela parte que já estava lá. Quando ele chegava lá em cima, que eles puxavam ele até o local, eles pregavam seus pés. E aqueles pregos atravessavam os seus pés e aqueles pregos atravessavam as suas mãos. Muitos historiadores dizem que Jesus não foi pregado a sua mão aqui. Muitos dizem que Jesus foi pregado aqui, porque aqui provavelmente ele rasgaria a sua mão e cairia. Então eles acreditam que Jesus ele foi pregado na cruz, e ali ele foi lançado sobre aquele momento terrível de muita dor. Então, quando eles levantam Jesus na cruz, eles pregam os seus pés, eles pregam as suas mãos naquela cruz. As dores sofridas por alguém que estava na cruz era horrível. Câimbras insuportáveis afligiam eles. Sede implacável, dores horríveis. A vítima era exposta à maior cena de horror. Esta era a cena que nós vimos Jesus sobre aquela cruz. A maior cena de horror. A cruz romana era e foi a mais terrível, cruel e vergonhoso castigo que um homem poderia receber naquela época. Somente os piores criminosos recebiam tal tipo de condenação. Eu estava estudando a respeito dessa situação, eu estava lembrando a respeito de tudo que Jesus sofreu naquela cruz, de toda a sua dor, de todo o seu tormento. E fiquei lembrando qual o sentido de tudo isso, para que tudo isso? Por que Jesus fazer tudo isso, sofrer tanto? Se não bastasse tudo isso, ele ainda era exposto nu à vergonha, para que todos vissem. Aquele Jesus que nós vimos na igreja, nas fotos, ele não retrata a vergonha de que Jesus passou. Portanto, que eles dizem que as peças de roupas deles eram lançadas para a sorte e sorteadas entre os povos, entre as pessoas que estavam ali. Jesus foi tão massacrado, foi tão humilhado, ele estava tão debilitado, estava tão fraco, que Simão, quando estava vindo do seu trabalho, os soldados romanos obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não tinha mais força para carregar a sua própria cruz. Esta foi o tipo de morte
que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz. Só que nós podemos entender por que isso aconteceu, por que Jesus foi levado àquela cruz, por que Jesus foi posto àquela cruz, e nós podemos entender que a morte de Jesus naquela cruz não foi um acidente, não foi uma fatalidade. A morte de Jesus naquela cruz, Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava sacrificado. Então, a cruz do Calvário não foi um acidente, mas sim um plano divino. Jesus Cristo veio a este mundo com o único propósito de ir até aquela cruz e morrer naquela cruz. Foi esse o propósito do Filho de Deus, de vir até este mundo e se dar naquela cruz pelas nossas vidas. Ele não morreu como um mártir, mas ele deu a sua vida voluntariamente. A palavra de Deus diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu os dou, disse Jesus em João. Eu dou a minha vida. Eu que entrego a minha vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus passando, em João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o entregaram por inveja. Não apenas porque os judeus o odiavam. Ele não foi na cruz porque Judas o traiu. Ele não foi na cruz simplesmente porque Pilatos foi um covarde. Mas ele foi para a cruz porque esse era o propósito de Deus, do Pai, para ele. Este era o propósito do Pai. Cristo foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. O Pai entregou o Filho por amor. E ele se entregou voluntariamente. Eu lembro daquele texto que os soldados, fala em Mateus, chegaram diante dele para prender ele. Ele disse: por que vocês vêm com 1000 homens para prender a mim? Eu sempre estive entre vocês. Vocês não sabem que se eu quisesse agora, clamaria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos, destruiria vocês todos. Destruiria todos vocês. Jesus, ele foi àquela cruz para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Jesus foi àquela cruz por amor à sua criação. Algumas coisas que nós precisamos entender a respeito. Obrigado. A respeito da morte de Jesus. A morte de Jesus naquela cruz, além dela ser um plano eterno do Pai para nossas vidas, e o amor de Deus infinito por cada um de nós, ele foi necessário por vários fatores. Foi necessário Jesus morrer naquela cruz. Primeiramente, foi necessário porque a justiça de Deus jamais ia permitir que Deus salvasse um pecador sem que esse pecador fosse julgado. Eu quero que vocês entendam algo muito interessante a respeito disso. Eu posso chegar diante de uma pessoa. Eu posso dar um exemplo aqui nessa noite. Eu posso assassinar
o filho da Jaque. E eu fugi. E a Jaque soube que a polícia me encontrou. E ela vai até lá. E chegando na delegacia, ela diz assim para mim: Batista, tu fez algo terrível, mas eu te perdoo. O que depender de mim, tu estás perdoado. Eu vou olhar para o delegado e vou dizer: Senhor, ela me perdoou, deixa eu ir embora. O delegado vai dizer: sim? Não. O fato dela ter me perdoado não diz que eu não cometi um crime. E a justiça diz: mesmo que ela te perdoe, tu precisa ser condenado. Mesmo que Deus dissesse para nós: eu perdoo esse povo por tudo que ele fez contra a minha lei e contra a minha santidade. A justiça de Deus, que é um dos seus atributos, ia dizer para o amor de Deus: não. Tu não pode perdoar o Batista e colocar ele no céu se ele quebrou a tua lei. E se ele quebrou a tua lei, ele tem que ser condenado. Vocês estão entendendo? A lei não absorve criminoso. Estou falando de uma lei justa. Ela não absorve o criminoso. O criminoso que quebrou a sua lei precisa ser condenado por aquilo que ele cometeu. E aí Jesus vai àquela cruz, como um cordeiro sem pecado. Sofre todo esse castigo. E é sacrificado naquela cruz. E há um momento crucial da cruz, que ele exclama com alta voz, e todos que estavam ali assistindo viram isso, ele disse: Pai meu, por que me abandonastes? Vocês lembram desse versículo? Naquele momento, a ira de Deus a respeito do pecado que você cometeu, da quebra da lei que você quebrou, dos pecados que nós cometemos contra a santidade de Deus, estava sendo derramado sobre a vida do Filho. A ira do Pai estava sendo depositada na vida de Jesus. O castigo do inferno, a punição do inferno, a dor, o tormento, a angústia, tudo aquilo que você teria que sofrer, Jesus sofreu. Então eu sempre digo, a morte de Jesus naquela cruz, ela é ímpar. Ninguém sofreu o que Jesus sofreu na cruz, porque Jesus sofreu o castigo do inferno, que ninguém sofreu. E depois que tudo se consumou, quando ele estava prestes a morrer, ele tenta, com toda a sua fraqueza, levantar-se daquela cruz para falar algo que precisava ser falado. Está consumado. A justiça e a ira de Deus foi satisfeita. E agora o pecador pode entrar no céu. Vocês sabem o que é isso? Um indigno que nem eu, um indigno que nem nós, temos o direito de entrar no céu porque um santo, um justo, um perfeito Deus se fez pecador no lugar meu e seu. Paulo diz que até que por um justo alguém de nós se atreveria a morrer. Até que por um teu filho, até por alguém que tu ama, tu seria capaz de dar a vida por ele. Mas Paulo fala em Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois verá que por um bom alguém se animaria a morrer. Mas o versículo 8 ele dá o brando de vitória. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Daí ele vai dizer no versículo 9, quanto mais seremos salvos, logo muito mais agora, sendo justificados, gente, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Sabe o que acontece com você quando você recebeu Jesus como seu Salvador? Este sangue aqui, está sobre a sua vida. E Jesus não vê mais a Raquel pecadora, o André pecador. Ele vê o sangue de Jesus, daquele inocente que morreu por você. Ele não vê mais eu. Ele não vê mais esse pecador, esse injusto. Por isso nós podemos dar brando de vitória. Porque a nossa salvação não está exposta em aquilo que nós possamos construir. A nossa salvação foi construída por o Santo Deus naquela cruz. A ira de Deus foi satisfeita. A cruz de Cristo abriu as portas do céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As portas do céu foi aberta para os pecadores. A morte de Jesus na cruz venceu a morte, o inferno. Eles foram vencidos e eles foram derrotados. O diabo está debaixo dos teus pés. E agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você chega diante do demônio em nome de Jesus e ele se sujeita a você. Porque agora a autoridade dos céus foi dada para você em nome de Jesus. A nós foi dado. Jesus nos perdoou todos os nossos pecados, a dívida que você tinha. E aí eu fico pensando, mas como assim? Como eu fui perdoado? Como eu fui perdoado? Como sim, meus pecados todos foram cancelados, eu não preciso agora mais pensar a respeito dos meus pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, e vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pelas incircuncisões da vossa carne, e vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós, nós, e que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. O que aconteceu? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, o que importa é que a cruz de Cristo te perdoou todos os pecados. Isto é algo maravilhoso. Jesus vence a morte, vence o pecado. Mas há algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lucas capítulo 9, versículo 23. Disse-lhe a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A salvação de Cristo para nossas vidas é um presente. É um presente dado para nós sem que nós merecêssemos, é verdade. Nós somos salvos sendo indignos, é verdade. Ninguém mais pode tirar de nós a alegria da salvação, é verdade. Mas Jesus disse que nós precisamos, como verdadeiro cristão, que sabemos o que ele sofreu, o que ele carregou naquela cruz, o que ele foi capaz de sofrer por causa de nós, nós precisamos agora, da mesma forma, dia após dia, renunciar a este mundo, a esta vida, por amor daquele que morreu naquela cruz.
Eu lembro do texto de Jesus em João capítulo 15, eu sou a videira e vós o ramo, eu sou a videira e meu pai é agricultor, todo ramo que estiver em mim, esse dará fruto. E aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Nós temos que entender que nós somos salvos pela graça, a vida eterna nos dada de presente, mas Jesus nos chama para uma renúncia, e o texto que nós lemos nessa noite é diariamente renunciar a nós mesmos. Jesus nos ordena carregar todos os dias nossa cruz. Jesus nos ordena a renúncia diária. O que ele diz é que nós não precisamos somente ter a cruz de madeira como um enfeite na igreja, mas que é necessário e que nós possamos diariamente carregar essa cruz no nosso coração. Carregar a cruz de Cristo diariamente em nossas vidas, porque se nós sabemos que fomos chamados, fomos libertos do pecado, fomos chamados para uma vida de santidade, e nós vivemos de uma forma totalmente contrária àquilo que as Escrituras nos convidam, sabendo que Ele sofreu, sabendo que Ele foi capaz de fazer por nós, nós estamos pisando de alguma forma em cima desse sacrifício e renunciando à graça de Deus nas nossas vidas. Porque eu tenho visto muitas pessoas confessar que é salva. Muitas pessoas falarem versículos bíblicos em suas bocas que são filhos de Deus. Mas a sua vida não condiz com aquilo que ele fala. A sua vida não proclama aquilo que ele tem falado. O difícil não é falar que eu sou um crente. Difícil é viver como um crente. Não é difícil eu dizer para as pessoas, eu sou um crente. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que são crentes. Não é difícil. Mas viver como tal. Isso sim se torna muitas vezes difícil. Nós precisamos ser pessoas conforme Cristo é. O apóstolo Paulo diz algo que eu gosto muito desse versículo, Gálatas 2, 20. Eu acho que todos conhecem. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É dessa forma que nós temos que viver. Eu não vivo mais para mim. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, tudo que eu faço, tudo que eu anseio a fazer, tudo que eu pretendo realizar na minha vida, tem um propósito para a glória de Deus. Eu tenho conversado com alguns irmãos, e sabe que você já sabe disso, né? A gente com uma vida cristã, um tempo da nossa vida cristã, nós começamos a ver as pessoas até na forma que elas oram. Eu, às vezes, sento com um grupo de pessoas para orar e começo a ver as pessoas orando e digo assim para as pessoas, ora fulano. Ele começa a orar e diz, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha empresa, abençoa a empresa de fulano, abençoa o serviço de cada pessoa. Não. Quando o próprio apóstolo disse que nós oramos e não recebemos orações, Tiago fala isso. Porque nós pedimos coisas para a nossa própria consciência. Mas a oração da igreja é, Senhor, não vivo mais, eu não tenho mais nada. Porque o texto de Jesus, em Mateus capítulo 6, 33, que eu falo muito para os irmãos na igreja, ele expressa isso.
A minha oração, a nossa oração, Senhor, santifica o meu coração. Senhor, expulsa-me para pregar o teu evangelho. Senhor, me leva, Senhor amado, para aqueles que não te conhecem. Senhor, faça de mim alguém que as pessoas possam ver Cristo em mim. Santifica a minha vida. Esta é a oração que deveria sair do coração de um crente. Essa deveria ser o anseio do coração de um cristão, que ele pudesse proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses, versículo 1, capítulo 13. Mas esse versículo, porque o Léo botou ali, buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e depois o resto. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas dizem, não, eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu digo para vocês, quando tu tem esse pensamento, que tu tem a tua vida no teu controle, tira umas 2 horas da tua vida, um dia da tua vida, vai lá em Roca Salles, vai lá em Arroio do Meio, vai lá em Estrela, vai lá em Cruzeiro do Sul, que a cidade foi totalmente devastada. Vai lá. Tu vai entender que tu não é nada. Tu vai entender que tu é simplesmente um mortal. Que aproveite esse tempo tão pequeno, tão curto, que Tiago diz que é como a erva da flor, que dá a sua beleza e logo se murcha e some, assim a nossa vida neste mundo. Aproveite esse pequeno tempo da sua vida e glorifique a Deus com a tua vida neste mundo. Pega a tua cruz e chega no fim da tua vida, entregue ela para o Senhor, e o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus, trocará a tua cruz por uma coroa, mas faça isso sabendo que no último dia, que nem diz o apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, combati o bom combate, guardei a minha fé, e a coroa da justiça que está reservada para mim, que o fiel, justo juiz nos dará naquele último dia. Que você possa ter essa plena certeza no seu coração, essa plena convicção de que valeu a pena viver a tua vida aqui, que valeu a pena lutar, que valeu a pena renunciar, que valeu a pena pegar a tua cruz. Não vivemos como loucos, que nem diz o apóstolo Paulo, como nécios, mas vivemos como sábios, redimindo os dias, porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas ter a cruz de Cristo em nosso coração talvez seja mais difícil. Carregar a cruz de Cristo em nossa vida diária talvez seja mais difícil. Precisamos dizer que nem o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Crucificar as nossas afeições, os nossos desejos e vivermos para Cristo. Não mais segundo eu, mas segundo Cristo. Seria bom para a igreja se mais da verdade de Cristo fosse vista na vida de nós. Seria maravilhoso as pessoas dizer, lá tem um crente. Lá tem um crente. Nós chegava lá na cidade, nós ia fazer um trabalho para as pessoas. E as pessoas sabiam que nós éramos crentes. E nós não falávamos nada. Trabalhávamos o dia inteiro. Chegava no fim do dia. Chegavam aquelas pessoas. Abraçavam elas. Podemos orar por você? Pode. Não tinha como dizer que não pode depois de ter feito todo aquele trabalho para elas. E nós íamos orar. Quando nós terminávamos de orar, os seus olhos estavam em lágrimas. Não existe coração duro
que o Evangelho não quebranta. Não existe coração que o Evangelho não possa transformar. Nós nos covardamos diante desse mundo mau, que a única esperança do mundo é você. Os seus amigos, no seu trabalho, no meio da sua família, a única esperança que eles têm é você. Ou você vai achar que eles vão chegar para você, ai, ore por mim, eu quero ouvir o que tu tem falado de Jesus. Não. Mas quando você abre a sua boca, o Espírito Santo quebranta o coração dessas pessoas. A única esperança do mundo ver Cristo é através de nós. A cruz de Cristo precisa ser vista em nós, mas para isso exige negação de nós mesmos. Quando nós temos consciência de que não pode ter vida cristã sem primeiro renunciarmos, não poderemos sequer ser luz e sal para este mundo. Você não pode ser um cristão se você não renunciar. Você não pode experimentar da alegria de uma pessoa chorar no teu ombro e você saber que aquilo ali não tem dinheiro que pague, não tem riqueza do mundo que possa ser comparado àquela alegria daquela pessoa sendo abraçada e sendo acolhida e sendo confortada por palavras do Evangelho, que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Nós precisamos, e aí eu sempre digo, nas minhas orações eu tenho dito, Senhor, dê ousadia para essa igreja, dê poder para essa igreja, que essa igreja seja aquela igreja que se levante com poder e ousadia, sem temor e sem vergonha do Evangelho, mas com toda a coragem e com toda a esperança do poder que existe no Evangelho para transformar corações que ainda estão presos no pecado e nas trevas. Porque a morte de Jesus naquela cruz não foi uma brincadeira. A morte de Jesus naquela cruz não foi para você ganhar muito dinheiro nesse mundo, nem para você ser próspero, nem para você ser o homem mais bem visto dessa cidade. Isso Deus pode fazer, mas nem isso posso ter no meu coração. Porque se um dia Deus te prosperar, se um dia tu ser um homem bem sucedido, faça isso para a glória de Deus. Não use disso achando que você é alguma coisa porque você possui coisa desse mundo. Não poderemos ser luz para esse mundo sem que primeiro nós negamos a nós mesmos. Sem que primeiro Cristo habite em nós. Nós precisamos fazer que Cristo seja habitado em nós, para que as pessoas, através de nós, sejam atraídos a Cristo. O que eu tenho visto muitas vezes é as pessoas dizendo, se for para mim ser crente, que nem aquele cara, que nem aquela mulher, eu vou ficar onde eu estou. Você quer pregar o Evangelho para uma pessoa? Atrai ela pela sua vida. Atrai ela pela sua vida. Não podemos falar de Jesus para uma pessoa e ela olhar para você e dizer, eu não quero Jesus dela. Eu não quero. As pessoas têm que ver Jesus em nós para se sentir atraída a Jesus. Jesus disse, saberão que são os meus discípulos porque vocês têm amor uns pelos outros. Não tem como nós querermos Jesus e, ao mesmo tempo, querer viver aquilo que o mundo vive, andar da forma que o mundo ande. Não. Há necessidade de uma renúncia. Há necessidade em nossos corações de negação. Gente, não é fácil.
Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não ia dizer para nós pegar uma cruz. Se fosse fácil negar, Jesus não precisava falar nada. Não era necessário Jesus dizer, negue-se a si mesmo dia após dia. Jesus não ia falar isso. Porque o meu coração, gente, estou falando de mim, eu não estou usando isso para ninguém, eu estou usando para mim. O meu coração, ele quer riqueza. O meu coração, antes de se converter, ele passava por cima de todo mundo para conquistar o que ele queria. O meu coração que está aqui, ele quer um carro muito bom, quer andar, ter a melhor casa, quer ser uma pessoa próspera, ele quer. Eu vou negar para vocês que esse coração aqui é um dos corações mais egoístas que tem. Mas o Espírito Santo de Deus, dia após dia, faz esse homem aqui morrer e faz nascer um novo homem em Cristo, que ama as coisas do céu e anseia pelas coisas do reino. Nós precisamos, dia após dia, fazer com que Cristo habite em nosso coração. Cristo precisa habitar. E nós precisamos ter consciência disso, de chegar e dizer, Senhor, transforma meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu não quero ser esse homem que eu sou. Eu não quero viver para esse mundo. Eu não quero ser levado pelas coisas desse mundo, pelo prazer desse mundo. Eu não quero. Me ajuda, me transforma. Nós precisamos confessar isso a Deus. Muitas vezes as nossas orações é muito medíocre. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou aqui, perdoa meus pecados, mas meu coração está cheio das coisas do mundo e nós não queremos mudar. E nós queremos que Jesus ouça a nossa oração, se Ele conhece o nosso coração antes mesmo de nós conhecermos Ele. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, Jesus não morreu naquela cruz por mim, para que eu vivesse de qualquer jeito. Não. Ele não morreu naquela cruz para que eu vivesse a vida que eu queria viver. Eu estava conversando com o irmão Mateus hoje. Quando a Bíblia fala 3 vezes a mesma coisa, a palavra de Deus está chamando a atenção de nós para algo que nós precisamos tomar muito atenção naquilo que está falando. Quando Jesus diz, em verdade te digo. Jesus está dizendo, opa, ouça o que ele está falando, que é algo muito importante. Isaías capítulo 6 disse, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pedro vai dizer, sede santo, porque santo, santo, santo é o Senhor. Não podemos querer servir a Deus de qualquer jeito. Os teus pecados foram perdoados. Você não precisa mais se preocupar com a sua salvação. Mas você precisa se preocupar com a tua santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Nós precisamos estar dispostos a negar o mundo, o pecado, os prazeres e até mesmo o eu. A coisa mais difícil que tem para nós é quando nós conversamos e dizemos assim, eu acho, eu penso, eu fiz. Nós fazer esse eu morrer e dizer, eu não penso nada, eu dependo do Senhor, eu não acho nada, é o Senhor. Mas machucar o eu, mas ofender o eu. É difícil. Nós podemos confessar, fazer o nosso eu morrer é difícil. Escuta as conversas das pessoas, vê se não sempre tem eu. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós compreendermos o valor da cruz, nada neste mundo possa nos impedirmos de viver para Cristo. Mesmo em meio a todas as lutas, é necessário, se necessário for, morreremos em Cristo
ou morreremos por Cristo. É muito triste ver um crente vivendo como se a sua pátria fosse essa. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele diz que nós somos herdeiros de uma herança inigualável. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, não lembro mais, versículo, para nós terminar nessa noite. É que ele fala sobre, nós somos herdeiros de uma herança incorruptíveis, inabaláveis. 1 Pedro 1 e alguma coisa vai estar falando sobre isso. Eu acho que é, vê se tu acha aí. 4, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Não haverá mais corrupção. Incorruptível, não haverá mais doença, não haverá mais ferrugem. Aqui, ó. Meu irmão Ricardo está esperando nós comprar tinta para ele pintar. Aonde você vai morar não vai existir isso aqui. Vai ser perfeito. E um dia eu conversando com a minha esposa aqui no culto, e ela deu um glória a Deus. Não vou mais precisar limpar os mofos da minha casa. Imaculada. Não haverá mais mancha de pecado. Inacessível, reservado para vós outros. Reservados no céu para vós outros. Versículo 5. Nos quais guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Você tem uma herança. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, 4, se eu não me engano. Versículo 3. Então ouvi uma voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus estará com eles. Versículo 5. E eles enxugará os olhos, toda lágrima, e a morte já não existe. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Como um soldado numa guerra, nós temos caminhando para lá. Um dia eu vou ver o meu Senhor. Um dia você vai ver o teu Senhor. E Ele dirá para você: venha bendito do meu Pai ao reino eterno. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. Será um lugar de paz, gozo e alegria eterno. Você não pensa nisso? Pense nisso. Não vale a pena lutar por este mundo. Não vale a pena. Vamos orar. Não vale a pena. Eu vou chamar a Kimberly, que é a Nicole aqui na frente. Enquanto ela faz um louvor, eu quero que você ore a Deus. Só no seu lugar, eu quero que você ore a Deus e diga para o Senhor: Senhor, me ajude a carregar a minha cruz. Me ajude a renunciar àquilo que eu preciso renunciar. O Espírito Santo de Deus tem falado no teu coração nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu preciso renunciar. Eu preciso sim renunciar. Eu preciso. E que nós tenhamos disposto a renunciar tudo aquilo por o reino, porque vai chegar um dia, meu irmão, que nós vamos estar lá no céu. Todos nós. E nós vamos dizer: valeu a pena.
valeu a pena. Valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena renunciar ao mundo. Valeu a pena. Valeu a pena. Diga para o Senhor nessa noite, me perdoa. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a viver para Ti e não mais para o mundo. Me ajuda a carregar a minha cruz e ser digno de levar o Teu nome na minha vida. Me ajuda. Fala ao Senhor nesse momento, Kemri. Se fez carne por amor a mim, deixou o Pai para me salvar. O trono pra cear comigo, Cristo sofreu em meu lugar. Respira em sua face, pregar ao meu amigo numa cruz. Céu chorou, Pai se afastou. Sangue se tornou água e o véu rasgou. O céu chorou, o Pai se afastou. Sangue se tornou água e o véu rasgou. O Verbo se fez carne por amor a mim. Deixou o Pai para me salvar. Deixou o trono para cear comigo. Cristo sofreu em meu lugar. Respira em sua face, pregar ao meu amigo numa cruz. O céu chorou, o Pai se afastou. Sangue se tornou água e o véu rasgou. O céu chorou,
afastou. Sangue se tornou água e o véu rasgou. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. O sol brilha mais forte agora, Ele ressuscitou. Querido e eterno Deus, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor se mostra Deus tão misericordioso, tão bondoso com as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa porque muitas vezes negamos de carregar a nossa cruz e somos atraídos por este mundo mau. Mas que nessa noite o Teu Santo Espírito venha nos fortalecermos, venha nos dar ousadia, poder para levarmos em nossas vidas a cruz de Cristo. E não mais nós vivamos, mas Cristo vive em nós. Que nós possamos, com a nossa vida, proclamar o Evangelho. Que o nosso testemunho seja algo que confronte o coração das pessoas. Tenha misericórdia de nós. Restaura essa igreja. Que essa igreja possa levar ao mundo as marcas de Cristo. Que essa igreja possa proclamar ao mundo a única esperança que existe para o mundo, Pai, que é o Teu Filho. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, nos fortaleça, nos capacita a levarmos Cristo Jesus em nossas vidas, a levarmos Cristo, as marcas de Cristo em nós, que nós sejamos para o mundo aqueles que proclamam a Cristo pelas suas vidas. Santifica a vida dessa igreja, nessa noite. Que Teu Espírito Santo quebrante nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer. Que o Senhor Jesus possa encher os nossos corações de ousadia, de poder. E que nós possamos viver a alegria do Evangelho. A alegria da salvação. De olhar para a cruz e dizer: Senhor, tudo que eu fizer, tudo que eu realizar, seja simplesmente para dizer muito obrigado por tudo que Tu fez por mim. Muito obrigado. Que o mundo não seja mais atraente ao meu coração, mas sim a Tua cruz. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quarta-feira, culto de doutrina, 7:30 p.m. Sábado, tem aniversariante hoje.
Quarta-feira, culto de doutrina, 7h30 da noite, Romanos capítulo 14. Já faz tanta quarta-feira que eu não dei mais culto, não sei se é mais 14 ou 15, mas eu vou ver lá. Mas é Romanos. Sexta-feira, culto na Bela Torre, 7h30, 8 horas da noite. Sábado, culto dos jovens, 8 horas da noite. Domingo que vem, culto aqui na igreja, às 7h30 da noite, novamente, todos convidados. Culto das irmãs lá na casa da irmã Vanderleia. Sábado, 4 horas da tarde. 3 horas. Só para ver se você estava ligado. Mas antes de encerrar o nosso culto, eu quero chamar aqui na frente o Mateus e a Cauane. Tinha me esquecido. Cauane e Mateus. Meus irmãos amados em Cristo Jesus. E nós vamos cantar os parabéns. Não dão bola para a minha voz, mas cante para Jesus. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Se você quer dar um abraço neles, sintam à vontade em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá e vamos orar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. O Senhor guarde seus retornos aos seus lares. Que a mão do Senhor os guarde nessa viagem de volta. Que o Senhor venha nos abençoar essa semana de trabalho. Que tudo que você colocar as suas mãos e os seus pés sejam abençoados pelo Senhor. Abençoa a vida da tua igreja nessa semana. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém? Dê um abraço ao seu irmão, estão todos pedidos em nome de Jesus.